Continuando então com a parte do esboço do diagrama de Nyquist, a gente vai ver uma outra aplicação, né, agora, além da gente poder, claro, concluir a respeito da estabilidade do sistema, saber se o sistema é estável ou não, né, um dos problemas que a gente enfrenta é encontrar, por exemplo, a margem de ganho K que eu posso estar colocando no meu sistema para que ele continue sendo um sistema estável, né, ou seja, a faixa de valores desse meu ganho K para que o sistema continue estável, né? Qual é o máximo ganho que eu posso estar aplicando? A gente vai então usar o diagrama de Nyquist para responder essa questão, tá? A gente vai traçar então esse diagrama de Nyquist partindo com o princípio do que o K seja igual a 1, tá? Porque dessa forma o teu gráfico, a tua figura, né, o teu diagrama, ele fica normalizado para 1, né? Então você não precisa fazer nenhuma outra conta ali para estar encontrando esse ganho K. E o nosso GDS, que é o que a gente vai então mapear, é o mesmo do exemplo anterior, né? 20 S mais 2, S mais 4, S mais 6. Eu vou refazer então aquele esboço rapidinho, até para a gente aproveitar para revisar como é feito esse esboço, né? Então vou traçar aqui plano complexo, que é o meu, onde eu vou mapear, né, a minha função, onde eu vou selecionar o contorno, né, que é todo o semiplano da direita, e aqui o resultado então desse mapeamento. Então o meu interesse é mapear todo o eixo Jω, né, desde o menos infinito até o mais infinito, e também, né, passando por todo o semiplano aqui da direita, né? Deixa eu fazer aqui o desenho. A partir daqui e vai, então volta para cá, né? Aqui é o meu eixo real, eixo imaginário. Vou marcar aqui os pontos de interesse, né? Eu vou mapear o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e o ponto E, que vai ser o C conjugado, né? A posição dos meus polos, menos 2, menos 4, menos 6, né? O ponto A, então, a gente já discutiu, ele é mapeado aqui nesse eixo real positivo, né? Esse aqui é o meu A'. Deixa eu só colocar aqui de novo sigma e Jω para não ficar faltando, né? Os três polos, como ele está, a fase, né, entre os três polos e o ponto A é 0 grau para os três, né? Então o ponto A está aqui no eixo real positivo e tem um valor finito. O ponto C ele vale quase zero, né? E a fase é de 270 graus negativo. Se a gente pegar esses três polos e traçar um vetor até o ponto C, né? O ponto C está lá no infinito positivo, né? Então eles vão ter o ângulo ali de 90 graus. Eles vão começar apontando aqui no ponto A e vão girar nessa direção, né, e o vetor vai aumentando, né, até que quando você estiver no infinito positivo ele vale 90 graus. Né, 90 graus. Para esse polo aqui no menos 2, para o polo aqui no menos 4 e para o polo aqui no menos 6, a soma deles é 270. Como é um polo, né, polo tem sempre contribuição angular negativa. Então do A para o C, nosso diagrama vai fazer esse movimento aqui. O ponto D, ele também é próximo a zero, né, porque a amplitude dele, o módulo dele é infinito, né, então se você substituir infinito aqui na tua função de transferência, vai tender a zero, né, e a fase é 0 grau, eles estão bem alinhados ali no eixo real, né, então a fase dos polos menos 2, menos 4, menos 6 é de 0 grau. Então, do C para o D, a fase que foi de 0 a menos 270, agora ela vai voltar de menos 270 para 0, né? O ponto E é o mesmo ponto C conjugado, então esse aqui é o meu E', aqui é aproximadamente 0, a amplitude dele. Então, do D, ele vai vir aqui para o C. Então, ele estava vindo nessa direção.
nessa direção, né? Depois ele faz a volta aqui. Essa volta que ele dá do CD, isso aqui é praticamente zero, né? Ele dá bem é só mesmo uma tendência de como que ele tá se movendo, né? E aí ele volta, do E ele vai voltar, ele deveria voltar mais ou menos da mesma forma, né? Já que tem que manter a simetria em relação ao eixo real, né? Faz a volta e retorna no nosso ponto A. Essa direção e essa direção que ele está girando. Então, nosso ponto de interesse, né, seria esse nosso ponto que eu vou chamar então de... Vou chamar de Q' de novo esse ponto. Então, a gente precisa encontrar o nosso Q'. Eu vou colocar aqui os valores que a gente já encontrou, né? Então, para encontrar aquele ponto Q', a gente sabe que ele corta o eixo Jω negativo quando S igual a Jω, né? Então, você precisa encontrar quais são os valores de ômega que a minha resposta em frequência ela é puramente real, né? Que o meu G de Jω é puramente real. Então, você vai ter aqui Jω mais 2, Jω mais 4, Jω mais 6. E aqui, né, o nosso módulo, o nosso numerador vale 20. Então a gente encontrou, né, para essa situação que o ômega que ele corta ali o eixo real negativo era mais ou menos raiz quadrada de 44. Então quando o ômega é igual a raiz quadrada de 44, seria um valor aqui entre A e C, né, a raiz quadrada de 44, ele corta o eixo real negativo, aí ele faz todo o contorno, né, e volta aqui para o ponto E, e entre E e o ponto A é que ele vai fazer essa volta e cortar de novo, né, o eixo real negativo. E o nosso ponto Q', ele vale então menos, se não me engano, 0,042, né? Vamos voltar aqui nas nossas continhas de antes, né, para a gente lembrar, então, menos 0,042. Tá, então, a gente tem aqui o ponto de cruzamento, né? E a gente traçou isso, né, para K igual a 1. Perfeito? Então, nessa situação, né, a gente discutiu que o sistema é estável, né? O nosso menos 1 está aqui, nesse ponto, né? E esse Q vale menos 0,042. Qual que é o efeito, então, do ganho K no meu diagrama de Nyquist? Se ele vai girar ou não, que direção que ele vai girar, como que ele se comporta, a cara da figura, a fase da figura, ela não muda com o nosso ganho K. O que muda à medida que você aumenta o ganho K? Você aumenta o tamanho dessa figura, né? Então, para o K igual a 1, você tem esse formato de figura. À medida que o K vai aumentando, essa figura vai aumentando de tamanho. Se você diminui o K menor do que 1, essa figura ela vai encolhendo de tamanho, né? Então, o K é como se você desse um zoom nessa figura, ou se você desse um zoom aumentando, né, a figura, quando o K é maior do que 1, e diminuindo a figura quando o K for menor do que 1. Tá? Então, se o K for aumentando, essa figura vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e esse meu ponto Q, tá? Ele começa a se deslocar aqui para a esquerda, certo? Então, quando o K é igual a 2, esse cruzamento ali que a gente chamou de Q', ele vai valer, então, 0,08. Depois ele vale 0,16. Depois ele vale 0,32, à medida que o K vai aumentando. 1, 2, 3, 4. O ganho crítico, né, seria quando esse meu ponto Q' corta o menos 1. Né? Quando ele cortar o menos 1, a gente tem o nosso Q' cortando menos 1, é porque a gente deu um zoom tão grande que encontrou esse ganho crítico. Tá? Qual que seria então esse ganho crítico? Qual que seria o ganho que eu preciso colocar no meu sistema para que esse ponto Q' corte o menos 1? Tá? Então fica meio evidente aqui, né, que o meu ganho K vezes
esse ponto Q' em módulo tem que ser igual a 1, tá? Para que eu tenha uma situação de estabilidade crítica, tá? Significa o quê? Que o meu K ele vai ser igual a 1 dividido, tá, pelo módulo do Q'. Eu vou colocar o Q em módulo, né? Lembrar que o nosso ganho K ele é sempre positivo, né? Por isso que a gente vai colocar o Q' aqui em módulo. Se você quiser colocar o menos aqui, deixar o Q' absoluto, já que aqui eu coloquei módulo, né? Então esse aqui é o nosso ganho crítico. Tá? Então quando o K for igual a 1 sobre Q', obviamente que esse ponto Q' ele vai cortar o menos 1. E aí para valores maior do que 1 sobre Q', né, ele vai se tornar instável. Né? Exatamente naquele ponto ele é estabilidade crítica. Então a gente pode dizer que esse ganho, que esse ponto Q', ou a faixa de valores para estabilidade é sempre 1 dividido por esse ponto Q. Né? Esse aqui vai ser o meu ganho, que a gente vai chamar de ganho crítico. Resumindo, então, para você encontrar a faixa de valores para estabilidade, primeiro você precisa encontrar o ganho crítico. Para esse caso nosso, o sistema ele não pode passar à esquerda do menos 1, né, porque você não tem nenhum polo, a malha aberta no semiplano da direita. Então, qual que seria a faixa de valores para estabilidade? A faixa de valores para estabilidade, ela vai ser, então, 0, né, maior do que K, menor do que 1 sobre Q'. Deixa eu só fazer essa conta para ver quanto que dá 1 sobre Q', dá 24. Então, para o meu sistema ser estável, o meu ganho K tem que ser menor do que 24. Então, esse é a mesma ideia quando a gente usava o critério de Root, né? Você encontrar a faixa de ganho para estabilidade. Então lá você montava a tabela de Root, lá o que você buscava uma linha de zeros. Aqui é só você pegar esse ponto de cruzamento com o eixo real negativo, né? E esse ponto de cruzamento, o inverso dele já é a tua faixa de ganho para estabilidade, já é o máximo ganho que tu pode aplicar no teu sistema, né? O K igual a 24, você vai ter um sistema criticamente estável, né? E K menor do que 24, o sistema fica então estável. Então, faixa de valor para estabilidade é algo bem simples. Né? O que você tem que avaliar, né, se o K vai ter que ser maior ou menor do que esse 1 sobre Q', é se você tem ou não polo no semiplano da direita do sistema malha aberta. Vamos tentar fazer um outro exemplo, né? Vamos encontrar faixa de ganho para estabilidade. O sistema que a gente vai trabalhar, ele é um pouco parecido, né? Só que ele vai ter agora um polo ali no semiplano da direita. Então aqui eu tenho ganho K, que multiplica S mais 3, S mais 5, dividido por S menos 2, S menos 4. Então esse sistema ele tem já dois polos, a malha aberta ali no semiplano da direita. Não tem problema ter um sistema malha aberta de polo na direita. Desde que você projete o valor do ganho K, você pode trazer ele de volta para a estabilidade. Né? Você pode pegar um sistema que originalmente é instável e trazer ele de volta para a estabilidade. Então vamos esboçar o diagrama de Nyquist para esse sistema. Né? A gente vai passar aqui Então, as duas figuras, então a gente vai começar então o nosso esboço. Eu tenho dois polos aqui no semiplano da direita, que é o 2 e o 4. No semiplano da esquerda eu tenho dois zeros, que é o 3 e o 5. Vou marcar então a região de contorno que eu tenho. Só deixa eu colocar aqui, eu sempre esqueço
de escrever quem são os eixos, né? Só pegar a ferramenta certa, senão fica um desenho decente. Então a gente parte lá do J ômega positivo, ele tem que envolver todo o eixo J ômega, né? Então ele vai passar ali no infinito todo o semiplano da direita, tá? Aqui eu vou chamar de ponto A, B, já vou direto aqui para o ponto C. A gente já pegou um pouco de prática, né, nas figuras anteriores, então não precisa muito mistério. Então a gente vai começar então o mapeamento. Ponto A, o ponto A que eu chamo aqui de A', ele tem ali um módulo, né? É até fácil encontrar esse módulo. Se você colocar 0 na tua expressão, você vai obter, né? Lembrando que a gente vai traçar sempre começando com k igual a 1, porque daí você normaliza, né? Vocês viram aquele exemplo, né? Se você traça com k igual a 1, daí o inverso do que já é o próprio ganho. Não, você tem que fazer uma outra conta, né? Então a linha, se a gente coloca 0 em todos esses valores do S, você vai ficar então com 3 vezes 5, vai dar 15, né? Eu já tentei adiantar o resultado, dividido por 8. Então tem 15 sobre 8, está indo lá um valor, né? A linha é um número finito. O B ele está tendendo a infinito, né? O B ele tende, esse valor do B ele tende a J ômega infinito. Se a gente colocar o nosso sistema tendendo a infinito, né? Aqui você tem S mais 2, S mais 3, S mais 5, S menos 2, S menos 4. Você vai ter infinito por infinito, né? Infinito por infinito tende a 1. Então, quando o J ômega tender a infinito, você está tendendo a 1, né? Então você teria um valor mais ou menos aqui. O teu B', ele seria aproximadamente 1. Tá? Então como que ele vai fazer do A para o B? Do A para o B, para que direção que ele vai girar? Será que ele vai vir nessa direção? Ou será que ele vem nessa direção? Vamos tentar analisar as fases. Né? Primeiro, a gente sabe que ele vai na direção anti-horária. Deixa eu só colocar aqui bonitinho para dizer que é o sentido que a gente está mapeando. Né? A gente está mapeando para cá, para cá, para cá e para cá. Né? Se ele está envolvendo dois polos, né, ele vai girar nessa direção, né? Porque a gente já viu naquela parte de fundamentação, né, que quando ele possui um polo dentro do contorno, aqui que eu estou mapeando, ele contribui com um giro no sentido anti-horário. O zero é um giro no sentido horário, né? Então ele vai dar uma volta em torno, partindo do A e voltando aqui para o ponto B. O C, né, simplificando um pouco, o C ele é igual ao B', né? Ele também vale 1, porque o C também está tendendo a infinito. Tá, então ele está vindo nessa direção, nessa direção, nessa direção. Então do C, ele não tem uma variação aqui de módulo aqui do B para o C e do C voltando, né? Então do ponto C ele vai voltar para o ponto A, só que fazendo o caminho contrário, né? Ele vai vir aqui por baixo agora para manter a simetria, né? Então saindo aqui do ponto C, que é igual ao ponto B, ele vai girar então por aqui, vai cortar o eixo real ali na esquerda e vai então voltar
aqui para o meu ponto A. Então ele veio nessa direção, depois ele vem voltando, girando nesse sentido, e girando nesse sentido. Então a gente vai ter que fazer a seguinte análise. Para esse sistema ser estável, né? Lembre, né, para o sistema ser estável, Z tem que ser igual a P menos N. P, número de polos a malha aberta que eu tenho na direita, dentro do contorno. Então, Z é igual a 2. Né? O meu P é 2. Ó. Um polo no semiplano da direita, 2 polos no semiplano da direita. Eu tenho 2 polos dentro do contorno. Então, para ele ser estável, o meu N tem que ser igual a 2, tá? Para ser estável, porque daí vai zerar. Então, ele obrigatoriamente vai ter que dar 2 voltas em torno do menos 1. Ele já está dando volta aqui no sentido anti-horário, para o teu sistema ser estável. Nas outras situações que a gente analisou, né, como eu não tinha nenhum polo aqui no semiplano da direita, ele não pode passar no menos 1. Então, como eu tenho esse polo e esse outro polo, no semiplano da direita a malha aberta, para a malha fechada ser estável, né, o meu menos 1 precisaria estar aqui dentro. Então, o menos 1 tem que estar aqui dentro para o sistema ser estável. Se o menos 1 estiver aqui, por exemplo, então deixa eu só apagar esse desenho que eu fiz. Se o menos 1 estiver fora do contorno, então ele não vai dar nenhuma volta e você vai ter um sistema instável, porque aquela tua conta vai dar igual a 2. Então a gente precisa calcular quem é esse Q', né? Quem é esse Q'? A gente precisa saber então o valor dele para determinar o ganho K, né? 1 sobre Q' é o ganho crítico sempre, né? A gente só precisa decidir se precisa ser maior ou menor, né, do que esse meu ganho crítico. Então a gente vai saber agora a resposta à frequência. De novo, né, ele cruza o eixo real negativo aqui entre 0 e B, né? Então ele foi subindo. Então quando S igual a J ômega, ele está cruzando o eixo real negativo. Então em algum momento aqui ele vai cruzar o eixo real negativo e vai ser o nosso ponto de interesse. Okay? A gente precisa fazer S igual a J ômega. E o nosso G de J ômega, ele vale J ômega mais 3, J ômega mais 5, dividido por J ômega menos 2, J ômega menos 4. Expandindo essa expressão, né, a gente vai ficar aqui no nosso... Deixa eu ver quanto é que dá essa conta. Numerador menos ômega ao quadrado mais J 8 ômega mais 15. Dividido aqui no denominador, eu vou ter então menos ômega ao quadrado menos 6 ômega mais 8. Então aqui a gente a princípio não tem como separar real e imaginário, porque você tem uma divisão, né? Tem um numerador aqui envolvido. O numerador tem uma função de ômega e o denominador também, né? No caso anterior não, por isso que a gente conseguiu. Para tirar, né, a parte imaginária aqui do denominador, deixar só no numerador, tu também pode fazer o contrário. A gente vai multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo do denominador, e aí a parte de baixo não vai depender do J, ela vai ser totalmente real, né? Então a gente só analisa a parte de cima. O conjugado seria menos ômega quadrado mais 6 ômega mais 8. Multiplico também aqui na parte de baixo, né? Menos ômega quadrado mais 6 ômega mais 8. Então, nosso G de J ômega, ele vai ficar com a seguinte... menos 71 ômega ao quadrado mais 120. Parte imaginária, menos 14 ômega ao cubo mais 154 ômega.
dividido, então, pela multiplicação ali do conjugado, né? Multiplicar pelo conjugado é você ter o teu módulo ao quadrado, né? Vou colocar aqui, eu acho que eu acabei esquecendo do J aqui e aqui também, né? Senão ele não vai fechar. A parte real é menos ômega ao quadrado mais 8 ao quadrado. A parte imaginária, ela vale então 36 ômega quadrado, já que, né, 6 quadrado ômega quadrado, 36 ômega quadrado. Igualando a parte imaginária a zero, a gente vai chegar com a seguinte situação, né? Seria você pegar essa parte aqui do imaginário, né, igualando a zero. Você vai ter, então, ômega igual a zero e mais ou menos raiz quadrada de 11. Tá, então, raiz quadrada de 11, vamos só voltar aqui naquela página anterior. Em algum ponto aqui no meio, né, no mais raiz quadrada de 11, é que ele saiu do ponto A, por aqui, ponto A, cruzou o menos 1. O menos 11, né, ele está fazendo o caminho contrário, ele está voltando. E quando ômega é igual a zero, você está aqui no ponto A, né, ou no ponto C, mas não é o que a gente tem como interesse. Tá? Fazendo a conta aqui para ver quanto que agora dá o teu g de j ômega, quando ômega é igual a raiz quadrada de 11, a gente vai obter aquele nosso ponto menos 1,33. Quer dizer o quê? Que o nosso ponto Q, tá? Ele está valendo aqui nesse... Deixa eu só tirar aqui essa interrogação que eu coloquei, porque agora a gente tem um valor, né? O ponto Q ele está valendo menos 1,33. Quer dizer, então, que nessa situação, né, para cá igual a 1, tem o menos 1, ele está aqui dentro. O menos 1 está aqui dentro. Né? Então, para cá unitário, ele já é estável. Né? Nessa situação, o efeito de você aumentar o valor do K, ele vai fazer com que a tua figura cresça. Né? Só que nem eu tinha comentado antes, para esse sistema, obrigatoriamente você tem que dar a volta em torno do menos 1. Então, nesse caso, o teu K não pode diminuir a ponto que o teu ponto Q cruze o menos 1, né? Ele passa direito no menos 1. Então, se o teu ganho K começar a diminuir, essa tua figura vai fazer isso, né? Ela vai diminuindo, né? O ponto Q se desloca nessa direção, e se ele passar à direita do menos 1, daí o teu sistema vira instável, né? Tá, então, nessa situação, vamos primeiro só encontrar o ganho crítico. Primeiro, né, o ganho crítico é o inverso desse 1,33. Então, o meu ganho crítico ele vale 0,750. Então, quando o K for igual a 0,750, esse teu ponto Q ele vai estar exatamente no menos 1. Tá? E esse ponto Q não pode ser menor do que menos 1 para o sistema ser estável. Então, nessa situação, né, o nosso ganho K, que garante que o sistema seja estável, é quando o teu ganho K ele é maior do que 0,75. Tá? Ele é maior do que 0,75. Esse sistema, né, vamos só fazer a conta ali de novo do diagrama de Nyquist. Veja que ele tem dois polos aqui no semiplano da direita do seu sistema malha aberto, dois polos, tá? Então, quando a gente for fazer aquela conta, eu vou fazer aqui a continha do critério de estabilidade, Z igual a P menos N. Essa conta, lembrando que tem que dar zero, né? Então, para que isso dê zero, você vai ter 2, que é o teu número de polos no semiplano da direita, do malha aberta, menos 2. Então, ele tem que dar, obrigatoriamente, 2 voltas. 2 voltas, tá? Para ele dar 2 voltas, o K vai ter que ser maior do que 0,75. Tá? Porque K maior que 0,75 garante que esse ponto Q esteja
esteja à esquerda do menos 1 e garante essas duas voltas. É diferente nos outros casos que a gente avaliou, né, em que você não tem polo no semiplano da direita. Quando você não tem polo no semiplano da direita, no teu sistema malha aberto, então ele é o contrário, ele não pode passar do menos 1. Tá? Quando você tem polo no semiplano da direita, você tem que passar à esquerda do menos 1. Então, essa seria a nossa faixa de valor de testabilidade, né, desse sistema. Tá? Tem que avaliar caso a caso, né? Mas resumindo, né, se a gente pudesse tirar uma conclusão disso. Se o teu sistema malha aberta não tem polos no semiplano da direita, então o teu diagrama de Nyquist tem que passar à direita, tem que ser menor, né, do que o menos 1, como essa situação que a gente fez, né? Aqui não tem o polo no semiplano da direita, tá? Malha aberta não tem polo no semiplano da direita. Então, esse ponto Q ele tem que estar à direita do menos 1 para que isso seja verdade, para que o teu sistema seja estável. Quando o teu sistema tem, né, a malha aberta polo no semiplano da direita, aí é o contrário, ele tem que passar à esquerda no menos 1, ele tem que dar a volta em torno do menos 1. Sempre o número de voltas que você dá no menos 1 tem que ser igual ao número de polos que tu tem aqui na direita, né, para que ele possa, então, cancelar, né, e aquela nossa conta z igual a p menos n dê zero. Beleza? Então, no próximo vídeo a gente continua com essa parte de critério de estabilidade de Nyquist, né, e a gente vai ver ali o mapeamento pelo eixo J ômega positivo e também margem de ganho e margem de fase. Beleza? Obrigado, então, e até a próxima.